que eu entendo por justiça? Voltando ao nada, que é a aristotélica da paulada, né? Então, dentro da paulada. Então, justiça. Justiça é tudo aquilo que é devido, ou seja, é tudo aquilo que cada cidadão tem diante do Estado como direito, eu poderia dizer assim, sintetizando melhor. Justiça seria tudo aquilo não, falando melhor, sintetizando melhor ainda. É o mais do tema do direito. É tudo aquilo que todo indivíduo tem, é dar a cada um o que é seu. Ou seja, tudo aquilo que todo indivíduo tem de direito perante o Estado. Eu poderia dizer que não há justiça sem o direito, não há direito sem a justiça. O que se busca, na verdade, sim, lá nos critérios da justiça já tô dando um cara que é um cara foda, um filósofo, Aristóteles, muita gente já deve ter escutado falar dele. E Aristóteles, ele dividiu, junto com seu discípulo Platão, ele dividiu a justiça em dois critérios, onde elas podem ser formais e materiais. Sim, dentro dos critérios formais, ela apresenta duas ramificações, que seriam a igualdade e a proporcionalidade. A igualdade seria fazendo apologia à isonomia. Eu não sei se eu poderia dizer isonomia de classe ou isonomia da lei, porque, como o professor me disse, são duas coisas com um sentido totalmente diferente, onde isonomia da lei seria a igualdade perante a lei e isonomia de classe seria a igualdade sem distinção de classe social. Voltando à justiça. Tá ok. Dentro dos critérios formais existem a igualdade, né, que eu acabei de falar, e existe a proporcionalidade. A proporcionalidade seria tudo aquilo que é devido a cada um, na verdade, é aquilo que é proporcional a cada indivíduo, ao se julgar determinado caso concreto. Dentro desses critérios formais, onde ele cita igualdade e proporcionalidade, e aí, eu posso dizer que ele também dentro do critério, ele também tem outro critério, que seria o material. Dentro do material, Paulo Nada me diz que, ao se julgar determinado caso concreto, eu devo analisar o mérito, a capacidade e a necessidade. Onde o mérito seria tudo aquilo de valor individual que o indivíduo tem, onde a capacidade seria tudo aquilo que cada um tem de proporcionar, né, diante da sociedade, até mesmo diante do Estado, como representação. E a necessidade, na verdade, seria a necessidade de se julgar rapidamente determinado processo, ou seja, seria praticamente uma hierarquia diante do processo. Isso. Sim. Sobre material, formal, ok. Sim, justiça convencional e justiça substancial. Justiça como tá, né? Convencional, substancial. Justiça convencional e substancial. São João. Convencional e substancial. A convencional, na verdade, vai decorrer da aplicação das normas, né? No caso, nos casos previstos por lei. Convencional e substancial. Mas acho que aí tem um cara que fala que a justiça, ela pode ser, dentro das classificações formais materiais de Aristóteles, Della Vecchia ainda cita que a justiça ela pode ser comutativa
e judiciária. Na verdade, a judiciária seria a desenvolvida pelos juízes, de respeito ao poder legislativo, né? E a comutativa seria as relações de troca em particulares. Tá. Ok. Substancial. Tá, eu vou partir logo para a classificação, que eu acho que é o mais importante entender os vários tipos de justiça que nós temos hoje vigente no nosso ordenamento jurídico. Eu acho que é de praxe, né? Entender o que verdadeiramente o que diz cada classificação, que é o que importa para a sociedade e para a gente é o que vale, né, no caso. Então, a justiça distributiva vai ser tudo aquilo que o Estado deve nos distribuir, né, no caso. Exemplo, o Estado tem o dever de nos dar segurança. Isso, o exemplo da segurança seria o direito público. O que é o direito público? O direito público nada mais é tudo aquilo que todo cidadão tem direito perante o Estado e que, automaticamente, já que o Estado nos impõe, através da coercibilidade, ele nos impõe a força, ele nos impõe o cumprimento da lei, das normas, né? Então, automaticamente, olhando por esse lado, a justiça distributiva, né, que eu estou falando, distributiva, seria seria o dever do Estado para com o cidadão. É aquilo que o Estado tem para nos distribuir. Acho que ficou claro. Ficou claro o que é. Ok. Dentro da classificação de justiça, dentro da classificação de justiça, ainda tem a justiça comutativa. A justiça comutativa seria a relação que eu tenho com o particular. Exemplo disso, eu posso citar o direito privado, posso citar o direito, dentro do direito privado, com uma ramificação maior ainda, o direito civil, que é todo o direito que todo cidadão tem, baseado nas trocas de particulares. Lembrando disso, para fazer apologia a outro tipo diferente de justiça. Isso, justiça geral, né? Então, a justiça geral, na verdade, seria aquela mais conveniente, se dizer assim, né? Porque a justiça geral é aquela que o Estado nos obriga, o que o Estado nos obriga, o que a lei nos diz, na verdade, o que a lei nos impõe, né? Então, eu poderia dizer que a justiça geral é que é mais vigente no nosso ordenamento, é a que mais se assimila da justiça social, se poderia dizer assim, não sei. Então, eu acho que é isso aí, velho. Isso aí, nego. Uau. Geral. E ainda tem outra ainda que eu não estava lembrando, que é a justiça social. Que a justiça social, na verdade, é aquela que eu ajudo quem eu quero, se eu quiser, porque eu querer. Então, vai depender da minha vontade de justiça social. Aristóteles ainda fala assim que, junto, complementados, a justiça social, justiça distributiva, comutativa e a justiça geral, no caso, elas juntas, complementadas e implementadas uma na outra, nos dão a grande ideia de justiça, né? Sim, mas não é de praxe entender que não é isso que acontece. Porque, em teoria, o direito é perfeito. Em teoria algumas normas são perfeitas, algumas leis são perfeitas, mas na prática a situação é outra. Aí eu faço uma pergunta. Falando nesse quesito, seria importante ressaltar que através desse tipo de oralidade, você pode dizer, se o direito ele legitima a impunidade através disso. Eu já estou entrando no assunto de norma jurídica lá na frente, cara. Estou confundindo tudo, puta que pariu.
Sim, tem equidade, como eu falei, né? Equidade, que é a igualdade a se julgar determinado caso concreto. E ele ainda me diz, esse cara, Paulo Nader, ele me diz que existe algumas leis chamadas de leis injustas. O que seriam as leis injustas? Seria tudo aquilo que nega ao indivíduo que é devido, né? E dentro, Paulo Nader ele me diz que dentro dessas leis injustas, elas nem podem ser de espécies, elas podem ser causais eventuais e por destinação. Ok. Por destinação, uma lei seria injusta por destinação quando ela já nasce com o selo da imoralidade, quando ela já nasce com o pecado introduzido, entendeu? Quando ela já nasce para prejudicar, para não trazer o bem, né, no caso. A lei injusta por causalidade seria aquela em que o legislador, a partir do momento em que ele cria a lei, ela não vai nascer ali, ó, chegou.